Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos. Estamos entrando no capítulo 3 e aqueles que não acompanharam os sermões desde o capítulo 1 podem fazer isso no nosso canal no YouTube, Igreja Evangélica do Caminho. Tem muita coisa boa, muita coisa rica ali que essa carta nos apresenta, e como é uma carta que tem premissas e conclusões, é importante a gente ver que caminho Paulo fez, até para a gente olhar a partir do capítulo 8, por exemplo, de Romanos, em que Paulo vai entrar no tema da santificação propriamente dita. Então, nessa manhã que a palavra do nosso Deus possa falar aos nossos corações. Romanos capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 até o 20. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito: para seres justificado nas tuas obras, nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não, do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos: pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu admito, é um texto um pouco difícil. Paulo vem afastando os motivos que a gente imagina que temos para considerar que estamos acertados com Deus, estamos quites com Deus. Por isso que a leitura da carta se torna incômoda, tanto para pessoas não religiosas, como para pessoas religiosas, como a gente aqui, cristãos professos. Nessa sessão agora, Paulo avança
e até de forma implacável, rumo a uma conclusão. Ninguém será justificado, versículo 20, diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém. Ninguém é ninguém. Nos 8 primeiros versículos desse capítulo que acabamos de ler, Paulo prevê algumas objeções que sabe que o capítulo 2 pode ter suscitado entre os judeus crentes da igreja de Roma. Ele está pensando alto aqui nas perguntas que os seus leitores estão fazendo. E ele responde elas agora. Essas objeções não são críticas ao argumento de Paulo. E podem não ser objeções que a gente ouça até com frequência em nossos dias. Porém, Paulo, que era um grande evangelista, que sabia ser duro quando precisava, mas ao mesmo tempo tinha um coração pastoral, Paulo aqui se coloca na pele dos seus ouvintes, onde para eles, judeus, tudo era novo, a própria fé cristã era nova. Respeitando os seus destinatários o suficiente para refletir muito como eles reagiriam ao seu novo ensino. Ele fez algo semelhante em Atenas. Se você observa como Paulo pregou aos atenienses, chamando-os de religiosos, tentando pegar os elementos de Atenas e a partir desses elementos físicos se remeter ao Deus único e verdadeiro. A mesma coisa Paulo faz aqui. Aliás, aprendemos muito nesses primeiros 8 versículos sobre como sermos acolhedores e tentarmos nos colocar no lugar daqueles que não creem em Cristo. Esses versículos são melhor compreendidos como uma sessão de perguntas e respostas entre Paulo e o seu leitor imaginário. E Paulo faz isso seguidamente em Romanos. Por exemplo, o leitor imaginário, no versículo 1, pergunta: Paulo, você está querendo dizer que não há vantagem alguma na religião bíblica? E Paulo vai responder: não, nada disso. Há grande valor em ter e conhecer as palavras de Deus. Depois ele faz uma nova pergunta, imaginando um leitor imaginário. Sim, mas as palavras fracassaram, não, Paulo? Porque muitos não creem no evangelho da justificação revelado no Filho de Deus, Jesus. O que aconteceu com as promessas, Paulo? Alguém poderia perguntar. E Paulo responde: apesar do fracasso do povo em crer, no versículo 3, as promessas de salvação feitas por Deus continuam se concretizando, ele sustenta. Nossa infidelidade só revela o quanto Deus está comprometido com a sua verdade e por isso enviou o seu filho à cruz para morrer, vendo que o ser humano não podia se salvar. Pense no que ele fez para ser fiel às suas promessas, indo até a morte de cruz. Mas aí o leitor imaginário volta com a pergunta: mas se a injustiça é necessária para que Deus seja justo, ou visto como justo, por que é justo ele nos julgar? Vejam as perguntas que o judeu aqui, de boa intenção, está fazendo. E Paulo vai responder: com base nisso, Deus não julgaria então ninguém no mundo. E nós, e ele se coloca no lugar, Paulo, judeus religiosos, todos concordamos que Deus deve julgar, versículo 6. Todos concordamos. E aí vem uma pergunta final, em que, de novo, Paulo imagina um leitor imaginário. Bem, nesse caso, se o fato de eu pecar faz Deus parecer melhor, quer dizer que eu deveria pecar mais, não é, Paulo? Para que a sua glória seja vista com ainda mais clareza, versículos 7 e 8. Paulo até já tenha sido acusado de pensar assim. Mas com certeza não é isso que ele está ensinando. Dizer que você peca para que Deus o ame mais é uma atitude digna de julgamento, versículo 8. Então, quando você prega para alguém o evangelho, você também tem que saber se colocar no lugar dessa pessoa dentro do que é possível, evidentemente. Do que a gente de cima para baixo, com uma verdade unilateral, imaginar que a gente
é um tipo de Deus, um sabichão. E Paulo nos ensina um pouco disso aqui. Mas eu quero chegar no versículo 9. Que se conclui, Paulo pergunta. É para essa conclusão que Paulo agora nos conduz desde o capítulo 1. A conclusão é a seguinte: todo mundo está debaixo do pecado. Não há justo, nenhum sequer, versículo 10. Estar debaixo do pecado e ser injusto são quase a mesma coisa. Ser injusto é mais um termo posicional. Nós nos apresentamos diante de Deus, não em uma posição de quitação de dívida com Ele, e nem com os outros. Estamos em débito, porque ofendemos a Deus e ofendemos as pessoas. Isso não é nem um pouco difícil de constatar. Mas estar debaixo do pecado também é um termo legal. Somos cidadãos do pecado. É como se todos portássemos um passaporte espiritual que ostentasse nossa cidadania legal. Nele está impresso debaixo do pecado ou debaixo da graça para os filhos de Deus. E a declaração espantosa de Paulo é que judeus e gentios, religiosos e irreligiosos, estão todos debaixo do pecado. Quem leva uma vida de imoralidade e devassidão, que se enquadra nas descrições do capítulo 1 de Romanos, bem lá no seu final, quem é também moral no seu comportamento, todos igualmente estão debaixo do pecado. Essa é a conclusão a que chegamos aqui. Isso não significa que somos tão pecadores quanto as outras pessoas, e pensando aqui em nós mesmos. Significa que a nossa condição legal é a mesma. Estamos todos perdidos. E não existem graus diferentes de perdição. Isso é muito importante que a gente compreenda. Isso não significa que somos tão pecadores quanto todas as outras pessoas, mas significa que somos igualmente pecadores. Imagine 3 pessoas tentando nadar do Havaí até o Japão. Uma não sabe nadar, afunda assim que a água não dá mais pé. A seguinte pessoa é uma nadadora fraca, ela se debate por 20 metros até se afogar. A terceira é uma campeã de natação e nada com vigor por um tempo bem mais longo, mas depois de 50 quilômetros começa a lutar com a água. E aos 65 quilômetros afunda. Depois de 80, se afoga. Alguma delas se afoga mais do que a outra? Não. Não importa qual nadou mais longe, nenhuma chegou nem perto do Japão. E cada uma delas acabou tão morta quanto as demais. Todos estamos debaixo do pecado. De igual modo, a pessoa religiosa pode confiar na moralidade e a pagã se entregar à sensualidade, e nenhuma delas chegará perto o suficiente de um coração justo. Estarão igualmente perdidas, igualmente condenadas. Estamos todos debaixo do pecado, versículo 9 diz. Em seguida, Paulo apresenta uma longa lista de efeitos do pecado sobre nós. Porque às vezes os efeitos nos ajudam a olhar para a raiz. Não só precisamos aceitar que somos pecadores, precisamos também começar a entender o problema da realidade da nossa condição de pecadores. Porque isso é muito genérico, eu sou um pecador. Mas em que sentido isso me afeta? À medida que Paulo oferece uma camada atrás de outra de evidências a respeito do nosso pecado, contemplamos em termos muito crus quem de fato nós somos. Então nós temos uma identidade exposta aqui. E o significado disso para a nossa vida, para o nosso futuro, não é pouca coisa. O pecado aqui Paulo apresenta como tendo 7 efeitos. Primeiro, versículo 10. Afeta a nossa posição legal. Ninguém é legalmente justo, e os feitos de alguém não podem mudar isso. Por mais que você faça o bem, você não muda uma condição legal de ser pecador.
você está culpado e condenado. Uma segunda característica de alguém que está debaixo do pecado envolve a nossa mente, versículo 11. Não há quem entenda, porque a essência da nossa natureza está corrompida pelo pecado, não compreendemos a verdade de Deus. E eu queria que você prestasse aqui atenção na ordem dos eventos. Estamos obscurecidos no entendimento, Efésios 4:18, pela ignorância e dureza do coração. Pode projetar esse texto aí, Efésios 4:18. Não há quem entenda por quê? Por causa do pecado. O obscurecimento do entendimento vem pela dureza do coração. Atenção, a ignorância não causa dureza de coração, como muita gente imagina, como se não amássemos a Deus porque não sabemos nada dele. Não. Em vez disso, a dureza do coração causa a falha no entendimento, compromete a cognição. Isso porque nosso egocentrismo pecaminoso nos leva a perder grande parte da realidade real. Essa é uma pergunta muito importante de se fazer. Será que eu vejo o mundo como o mundo é? Será que eu enxergo a minha vida como ela é de verdade? Ou eu vivo alienado? Ou eu vivo cauterizado? O nosso egocentrismo nos faz perder de vista uma boa parte da realidade. É uma forma de negação. Estamos cegos para muitas verdades. E nosso pensamento não processa os dados como deveria. Terceiro, o pecado é atuante sobre nossas motivações. Versículo 11 no final, não há quem busque a Deus. Nenhum de nós de fato deseja encontrar a Deus. Antes fugimos e nos escondemos dele em tudo o que fazemos. Inclusive, nos escondemos de Deus na religião e na moralidade. Você vai entender isso um pouco melhor à frente. Mas pense um pouco, que a religião pode ser um lugar em que você se esconde de Deus. A moral pode ser um lugar em que você se esconde. O cristianismo pode ser um lugar em que você se esconde de Cristo. Nossos desejos, versículo 12. Todos se desviaram. Aqui nós temos um eco de Isaías 53:6. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Existe deliberação em nossos desvios, existe escolha. O pecado pode ser definido como uma exigência que fazemos de auto nos determinar, do direito de escolher os nossos próprios caminhos. Quinto, pecado afeta a nossa língua. Versículo 13. A garganta deles é um sepulcro aberto. Preste atenção nessa metáfora aqui. Somos enganadores, venenosos, corrosivos com a língua, blasfemos no que dizemos. Versículo 14 também nos dá luz sobre isso. A imagem que temos aqui é de uma cova com corpos apodrecendo em seu interior. Guarde essa imagem aqui. O que a língua, instrumento do pecado, é capaz de fazer. Os efeitos que ela proporciona. Uma cova com corpos apodrecendo em seu interior. Pense nisso. Palavras pecaminosas são sinais de decadência profunda. Não é um ato falho, não é uma pequena coisa. Isso vem de um lugar. Por isso que o moralismo talvez vai tentar lidar só com as palavras. O evangelho vai tentar tratar com a origem dessas palavras. Por que foram ditas? Vai um pouco mais fundo. Porque você pode não proferir palavras, mas a decadência está no seu pensamento. Usamos a língua para mentir.
Usamos a língua para proteger os nossos interesses. Usamos a língua para prejudicar os interesses dos outros. Sexto, nessa lista de Paulo, o pecado afeta nossos relacionamentos. Ele descreve que os nossos pés são velozes para derramar sangue, nos nossos caminhos há destruição e miséria, não conhecemos o caminho da paz. Tente se colocar nesse texto aqui. Embora fundamentalmente Paulo se dirija aqui aos judeus, mas pense naquelas pessoas, por que não dizer nós, que fazem da religião um meio de justificação. É assim que o pecado afeta nossos relacionamentos. Corremos atrás do sangue um do outro. Paulo chega a escrever aos Gálatas, né? Cuidado, vocês vão se devorar, vocês vão se consumir. Que coisa incrível, não precisa ser grande a igreja, ela pode ser pequena. Aliás, não precisa ser grande a família. Né? Aliás, basta marido e mulher. É incrível como a gente é capaz de fazer o mal, de desejar o mal do outro, dos ciúmes, da ira. Porque ficamos com raiva das pessoas? Porque elas bloquearam o nosso acesso a algum tipo de ídolo que nos alimentava. Elas estragaram o nosso prazer momentâneo, comprometeram o nosso conforto, impediram uma promoção nossa no trabalho, fizeram com que nos sentíssemos fora do controle. Ou desfrutam um relacionamento que a gente também queria desfrutar. E a gente se compara. Quando não vivemos, queridos, usufruindo a aprovação de Deus no Evangelho, não conheceremos a paz, nem conseguiremos viver em paz uns com os outros. Quando a gente não tem a compreensão de que é Deus que nos justifica pelos méritos do Filho dele, e isso então é o que nos traz paz, nós vamos correr o resto de nossas vidas atrás dessa paz. E ela não vai chegar, a não ser de forma temporária. Por isso que se entregar ao Evangelho é o nosso destino. É o nosso caminho. Sétimo, o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. Versículo 18. Não possuímos nenhum temor de Deus. Trata-se de uma lista detalhada, um pouco deprimente, inclusive, que a gente costuma projetar sobre os pagãos. Ela também contém duas afirmações surpreendentes e uma conclusão impressionante. Paulo afirma, versículo 11, não há quem busque a Deus, e 12, não há quem faça o bem. E por fim, no 18, não há temor de Deus. Não há temor de Deus é tanto um resumo do nosso pecado, mas atenção também, um antídoto para lidarmos com ele. Não é à toa que Paulo termina a sua lista com o temor de Deus. Veja o versículo 11. Buscar a Deus deveria ser entendido aqui em seu sentido óbvio. Por que quem busca não está buscando a Deus? Eu proponho perguntar nessa manhã. Buscar a Deus é um desejo de conhecer o verdadeiro Deus, de encontrá-lo e desfrutar dele. Um desejo de adorar, apreciar e se regozijar em Deus por aquilo que Ele é. Muitos dirão aqui, Paulo foi longe demais. Conheço muita gente que não é cristã, não vai à igreja, mas que ora e reflete muito. E esse pessoal busca a verdade. E depois há pessoas de outras religiões também que buscam a Deus. Aliás, eu já busquei e já o encontrei. Alguém poderia objetar. Mas Paulo, atenção, não está dizendo ninguém busca bênçãos espirituais, ninguém busca Deus para obter respostas, ou ninguém está buscando poder ou paz ou experiências pessoais. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele não diz nada disso, porque muita gente faz isso, inclusive nós. O que Paulo está dizendo é: ninguém
por decisão própria, agindo conforme os seus recursos, deseja ter um encontro com Deus. Eis o que ele quer dizer. Alguém pode ter um interesse intelectual na possibilidade de Deus existir, ou uma convicção filosófica de que ele existe, mas isso não é uma paixão real por encontrar-se com ele. Na verdade, as duas coisas podem ser um modo até de evitar o encontro com um Deus verdadeiro e pessoal. Se conseguirmos manter Deus no campo da argumentação intelectual ou do construto filosófico, podemos nos isentar de lidar com a realidade objetiva de um Deus pessoal, relacional. Ou essa pessoa precisa de paz espiritual para lidar com a ansiedade, ao invés de tomar medicamentos. Ou ela precisa de poder ou sabedoria para saber seguir em frente na vida. Ou essa pessoa busca uma experiência mística para lidar com o vazio que ela tem. Escute. Isso não é a mesma coisa que buscar de verdade conhecer o Deus Santo, vivo, soberano, relacional, pessoal, e ser conhecido por Deus. É buscar o que Deus pode nos dar, mas não é buscá-lo por aquilo que Ele é. Paulo está dizendo, meus irmãos, que o egocentrismo pecaminoso controla inclusive a nossa busca espiritual por significado e experiência. É por isso que a igreja é muito capaz, infelizmente, de ensinar aquele que vem à fé a se tornar ainda mais avarento do que ele era. E muitas das igrejas acabam fomentando esse tipo de atendimento a necessidades menores. Infelizmente. Ou seja, Paulo está dizendo que o nosso ego controla a nossa própria busca, de modo que tentaremos simplesmente obter bênçãos de Deus, mas continuaremos no controle e esperando que Deus nos sirva e se amolde para que Ele se enquadre em nossas necessidades. Não nos curvaremos diante do Deus vivo, concedendo-lhe o controle sobre a nossa vida, negando a nós mesmos. Não desfrutaremos dele por aquilo que ele é e experimentando suas bênçãos em um relacionamento com ele, ao mesmo tempo em que buscamos servi-lo. Isso quer dizer que qualquer um que busca a Deus hoje de verdade, e você sempre deve lembrar isso, foi primeiramente buscado por Deus. Muito provavelmente, se você está aqui nessa manhã, você foi buscado por Deus. Se ninguém é capaz de buscá-lo como deveria e de amá-lo como deveria, então, qualquer humano que de fato faça isso, já deve ter passado por alguma transformação interior causada pelo Espírito de Deus na sua vida e não por ele mesmo. Não há quem busque a Deus, até que Deus intervenha, Deus ilumine, Deus regenere, Deus toque esse coração. O próprio Jesus disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mais adiante, no próprio capítulo, Jesus ensina, versículo 65, por causa disso é que falei para vocês que ninguém, veja a repetição, ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Isso aqui para nós, da Igreja do Caminho, e deveria ser para toda a igreja cristã a mesma coisa, é fundamental. Quer dizer que Deus é o autor, é o consumador de toda obra. É Ele que merece a glória, é Ele que tem a proeminência. É Ele que começa, é Ele que sustenta e Ele que finaliza. Não há lugar para glória humana nenhuma. Não há lugar para
ser humano ser aquele que provoca reações divinas. Não, foi primeiro Deus quem nos amou, foi primeiro Deus quem nos tocou, foi primeiro Deus quem nos escolheu e nos chamou, queridos. E é por isso que você está aqui certamente nessa manhã. Paulo quer chegar nessa questão aqui. Que por si só o ser humano se perde, mesmo o moralista e mesmo o religioso. Que quem sabe pode estar numa catedral, pode estar num outro templo cristão e ainda assim, diante de Deus, ele está lá com todos os seus esforços, com a sua moral, com a sua liturgia, mas ainda assim não entendeu que por si e seus atos não pode se salvar, mas que Deus o buscou, Deus o encontrou no seu Filho Jesus. Veja 2 Timóteo 2,25, Paulo aqui relacionando-se aos ímpios. Olha o que ele diz. Ele espera que Deus conceda arrependimento para que eles conheçam plenamente a verdade. Deus tem que agir, Deus tem que iluminar, Deus tem que regenerar, o Espírito Santo dele tem que transformar o coração de pedra em carne para nos permitir cognição da realidade. É que a gente imagina que a realidade são os objetos que a gente vê diante de nós, nossas rotinas, nosso dia a dia, mas a realidade é um pouco mais complexa do que essa. É me enxergar nesse mundo como um mundo de Deus, em que Deus me cria, me regenera, me sustenta e me redime. Você vai ver a vida de uma outra maneira. E nós cristãos vivemos nessa dualidade de cosmovisões. A gente no culto ouve sobre um modelo de relacionamento com Ele, mas lá fora a realidade se torna muito mais em cima dos objetos e práticas que a gente estabelece. Mas há uma realidade real. O Schaeffer que dizia muito isso. Os que estão fazendo o curso aqui do Labri estão entendendo um pouco mais. A luta desse homem do passado, já falecido, foi exatamente buscar uma verdade que ele ouvia dentro do púlpito, dentro da vida congregacional, eclesiástica, mas que abrangesse toda a realidade, sem dualismos. Nos voltarmos para Deus como Senhor e conhecer a verdade sobre quem Ele é e quem nós somos, não são coisas que fazemos a fim de que Deus passe a operar em nós. São obras que Deus opera em nós, de modo que possamos encontrá-lo. Eu vou repetir essa frase. Nos voltarmos para Deus como o Senhor, conhecer a verdade sobre quem Deus é e quem nós somos, não são coisas que fazemos a fim de que Deus então responda e passe a operar em nós. Ao contrário, esse conhecimento sobre nós e sobre Deus são obras que Deus opera em nós para que então possamos encontrá-lo nesse mundo multirreligioso, politeísta, de ídolos visíveis e invisíveis. Quando refletimos sobre o nosso caminho para encontrar a Deus, precisamos entender, conforme Paulo relata aqui, que nós não buscamos a Deus, mas foi Deus quem nos atraiu para si. Resolvemos depositar nossa fé nele apenas porque Deus nos deu o dom da fé. Isso é confortador. Que diferença isso faz? Alguém poderia perguntar. Você se regozija em ver que Deus não está tentando se esconder de você, que tudo o que você sabe sobre Ele é porque Ele escolheu revelar. Sim, Deus te humilha. Te humilha a verdade de que não existe nada melhor ou mais inteligente em você que signifique que você buscou a Deus. 1 Coríntios 4, 7. Você nada tem que não tenha sido lhe dado. Você diz amém para isso? Você tem essa compreensão no seu dia a dia? Conforta-o e lhe transmite confiança o fato
Conforme Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a obra em vós há de aperfeiçoá-la, completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Deus está encarregado disso. Imagina se fosse a gente. E você louva a Deus com maior gratidão, porque sabe que tudo está relacionado à sua salvação. E que tudo vem de Deus, do início até o final. A salvação não começou com você resolvendo buscar a Deus, procurando uma igreja. Mas Deus escolheu buscar você e oportunizou que você talvez viesse a um culto ou que alguém te testificasse a respeito do Evangelho. Meu querido, tudo que você tem e é, você sabe, é por pura graça. Mesmo com os vales escuros da vida, mesmo com os sofrimentos que se nos apresentam, a própria cruz revela isso. Deus e o sofrimento estão revelados ali. Se pareceu um exagero Paulo dizer que ninguém busca a Deus, com certeza no versículo 12 é mais chocante ainda ele afirmar que não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Como Paulo pode dizer isso, afinal? Muitos não cristãos fazem muitas coisas boas, usando os talentos e riquezas até de modo generoso, tornando o mundo um lugar melhor. A gente viu isso agora na nossa calamidade no estado. O próprio Jesus nos mandou fazer boas obras. Mateus capítulo 5, 16. Mas atenção, precisamos nos lembrar do tipo de boas atitudes a que Paulo faz referência aqui. Isso é bem importante. Seu foco está voltado para o nosso relacionamento com Deus, e se nossas boas obras são capazes de consertar esse relacionamento entre nós e Ele que está arruinado, se conseguem estabelecer justiça, nossas obras, uma justiça que seja nossa. Em última análise, o ensino é que nossas boas obras nada podem fazer para nos salvar. Na verdade, elas podem até nos levar para longe e não para perto. As Escrituras consideram, queridos, uma boa obra quando ela é boa na forma e na motivação. Por exemplo, se você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, na forma isso é muito bom. Está de acordo com a vontade de Deus para o nosso comportamento. Mas a pergunta é, por que você resolveu ajudá-la? Se foi porque está escuro do outro lado e assim você conseguirá roubá-la? Ou porque você espera que ela lhe dê algum dinheiro em sinal de gratidão? Ou porque você vê um amigo mais à frente na rua, o qual sabe que verá o seu gesto e ficará impressionado com você. Então, suas boas obras nascem de um coração e de motivações egoístas. Uma boa obra aos olhos de Deus é aquela que é realizada para a glória de Deus e não para a nossa própria. 1 Coríntios 10, 31, Paulo vai dizer que tudo o que fizermos seja para a glória de Deus. Acredita-se que Spurgeon, um pregador do século XIX, costumava contar uma história relacionada com essa questão e eu pediria a sua atenção para ouvi-la. Certa vez, em um reino muito antigo, um jardineiro colheu uma cenoura enorme. Decidiu ofertá-la ao príncipe daquele reino porque amava o soberano. Quando entregou o príncipe, reconhecendo aquele amor e devoção, e o fato de que aquele homem não esperava nada em troca, procurou o jardineiro
Ouça, meu filho, quero lhe dar um pouco das minhas terras para que você possa produzir uma colheita ainda maior de cenouras. O jardineiro voltou para casa muito feliz. Um nobre ouviu falar desse incidente e pensou: se é com isso que o príncipe presenteia ao ganhar uma cenoura, o que ele me daria se eu lhe oferecesse um bom cavalo? Assim o nobre foi e presenteou o príncipe com um corcel. Mas o príncipe soube discernir o propósito daquele coração e disse: você espera que eu lhe retribua como fiz com o jardineiro, certo? Mas não o farei. Você é muito diferente. O jardineiro deu uma cenoura para mim, mas você deu o cavalo para você mesmo. Se você sabe que Deus o ama em Cristo e que não há nada que você possa ou necessite fazer para aceitar a justiça perfeita dele, então você pode alimentar o faminto, visitar o enfermo, vestir o nu, e tudo isso será um bom perfume ao nosso Deus. Mas se você pensa que obterá ou manterá a sua salvação praticando essas boas obras, na verdade é a si mesmo que está alimentando, a si mesmo que está vestindo, a si mesmo que está visitando. O que importa é a quem servimos em nosso coração, e não como servimos com as nossas mãos. Sem fé em Cristo, as boas obras não são realizadas para Deus de verdade, mas para nós mesmos. Por isso que Lutero era muito desconfiado das boas obras. Por isso não podem ser chamadas propriamente de boas obras. Por isso, qualquer bondade moral que a gente tenha vai azedar. Se fazemos o bem para ganhar o favor, a bênção e a salvação de Deus, e achamos que fizemos bem feito, consequência, seremos presunçosos, superiores, cheios de justiça própria. Mas atenção, se fizermos essas boas obras de forma precária, o efeito é outro. Ficaremos ansiosos, cheios de autopiedade e até com raiva, como Caim. As boas obras realizadas, a parte da confiança no Evangelho, azedam a alma. As boas obras praticadas, a parte da justiça que Deus executou na cruz em nosso favor, e da confiança nossa nessa justiça, as boas obras realizadas sem essa fé, azedarão nossa alma. Todos temos de entender isso para sermos cristãos salvos, em vez de pessoas não salvas, mas religiosas. A principal diferença entre o cristão e a pessoa religiosa não é tanto a atitude em relação ao seu pecado, lutar ou não contra o pecado, atenção, mas é a atitude em relação àquilo que é bom. Ambos poderão se arrepender dos seus próprios pecados, o religioso ou o não religioso, mas só o cristão se arrependerá das boas obras erroneamente motivadas, feitas com outras intenções, de bajulação, de favor diante de Deus. Mas o religioso sempre confiará naquilo que ele faz. George Whitefield, pregador do século XVIII, escreveu assim: nossas melhores obrigações não são como tantos pecados esplêndidos. Você precisa ficar enojado não só do seu pecado, mas da sua justiça. Você precisa ficar enojado das suas obrigações e dos seus desempenhos. Deve haver uma convicção profunda antes que você possa ser afastado da sua autojustiça.
E ele conclui: essas boas obras significam o último ídolo a ser derrubado em seu coração. Você está me entendendo nessa manhã? Versículo 18, queridos, é o resumo de Paulo de tudo que ele falou no versículo 10 e os próximos. De onde vem a ignorância em relação a Deus? A independência deliberada em relação a Ele. As boas obras egoístas, versículo 12. As palavras que corroem. Os comportamentos. O ser humano não tem temor de Deus. O temor de Deus é um conceito central na Escritura. Ouvimos repetidas vezes. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele é o ponto de partida de tudo mais. A pedra de tropeço que barra tudo mais também. O que é o temor de Deus? O salmista surpreende ao responder. Salmo 130, versículo 3. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá? Senhor. Mas o perdão está contigo para que sejas temido. O que o salmista está dizendo é que ele teme a Deus porque Deus perdoa pecados. Você está entendendo essa lógica? Ele não está temendo a Deus porque Deus é santo somente, porque Deus é justo, ou porque o salmista fez o bem. Ele teme a Deus porque Deus perdoa pecados. Temer a Deus é confiar somente na justiça do Evangelho. Não há lugar para orgulho entre cristãos. Não há lugar para vaidades, nem vitimizações. Temer a Deus não significa um medo servil, de fazer tremer diante do castigo. Significa antes uma atitude interior de reverência, respeito e alegria, sóbria, mas trêmula, diante de um Deus grande. Outra maneira de colocar isso em Salmos 16, 8 é: sempre tenho o Senhor diante de mim. Olha que bela expressão do salmista. Ou seja, meu segredo é que vivo minha vida mantendo a grandiosidade de Deus diante de mim. Penso sempre na sua glória, no seu amor, no seu poder, e permito que quem Ele é me controle o tempo todo. Vivam na sua luz. Meus irmãos, isso é que é temer a Deus. Não é seguir um conjunto de regras sem sentido, e muito menos fazer isso para obter favor. Temer a Deus é o antídoto para tudo o que Paulo fala aqui sobre o pecado. Veja 2 dos efeitos do pecado relacionados por ele aqui, versículo 11. Não há quem busque a Deus. O pecado é caracterizado pela fuga de Deus. Ele faz você esquecer de Deus, torna Deus de fato irreal para o seu dia a dia. E esse é o nosso maior desafio, queridos. É o oposto de temer a Deus, em que sua paixão é se apresentar diante de Deus e pensar nele o tempo todo. Portanto, há 2 maneiras de viver a vida: esquecendo-se da realidade de Deus e estando consciente dela. Segundo, versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto. Você só consegue mentir, ou prejudicar com a língua, ou brigar com pessoas e ser obstinado de coração, se a glória e o amor de Deus não forem reais na sua vida. Se você está preocupado com a glória dos homens, se você está preocupado com o que pensam a seu respeito, e não com estar diante da grandiosidade de Deus. Ah, meus irmãos, finalizo. Até chegar à próxima sessão, Paulo se dirige, acima de tudo, aqui aos religiosos. Ele conversa com pessoas que guardam a lei, creem na Bíblia, são cheios de justiça própria. Por isso que ele cita tanto as Escrituras do Antigo Testamento.
é como a lei diz que as pessoas são. E Paulo demonstrou que as pessoas que ele descreve são judias, mas também são gentias. Versículo 19, tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Significa que todos que conhecem e buscam guardar a lei também são envolvidos aqui. Bem assim também os que não conhecem a lei e que não se preocupam com ela. Assim, o efeito de conhecer a lei não deveria ser uma declaração orgulhosa. Sou um bom cumpridor dela. Estou na igreja há tantos anos, sou membro há tanto tempo. Não tenho pendências com Deus. O efeito da lei deveria ser outro, versículo 19. Que toda boca se cale. E todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei não nos é dada a fim de que, observando-a, possamos ser justificados. Versículo 20. Essa é a ideia do moralista. Porque todos somos pecadores. A lei não é uma lista de pontos a cumprir, ela é um teste de desempenho, no qual não conseguimos ser aprovados. Versículo 20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sempre que alguém estuda a lei de Deus, por mais leal, gentil, ponderado, generoso, amoroso que seja, a reação que deveria existir é: sou um pecador. Não tenho nada para dizer a Deus. Nenhuma defesa, nenhuma oferta, nada. Estou em apuros. Essa é a triste verdade, mas a verdade mais dura é a melhor verdade, mais importante do que o doce engano. Não, você não é tão ruim assim. Basta ajeitar coisas em sua vida. O matemático e filósofo Blaise Pascal, no século XVII, escreveu assim: nada nos ofende mais brutalmente do que essa doutrina. Contudo, sem esse mistério de que somos pecadores, o mais incompreensível de todos, somos incompreensíveis para nós mesmos. Quantos de nós não se pegaram já pensando: por que tamanha maldade? Por que fazemos o mal para os outros? Por que pensamos o mal? Desejamos o mal? E já estando na caminhada da fé, inclusive há tantos anos, quem de nós já não se deparou com essa pergunta? O quanto eu mudei, o quanto eu me converti de fato, o quanto na minha vida aconteceu de transformação? A boca que se cala, portanto, é uma condição espiritual. É a condição da pessoa que sabe que não pode se salvar. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aí é para mim. Isso aqui é para você. Sabe o que é você contornar uma fonte que está sempre diante de você porque você não percebe a sua sede? Sabe o que é você desprezar uma fonte de água viva porque você acha que está saciado? E essa fonte não precisa estar longe. Aliás, Paulo vai dizer em Romanos também, ela está bem perto de nós. Romanos capítulo 10. Tudo que necessitamos é a nossa necessidade. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Tudo de que necessitamos, queridos, é nos achegarmos a Cristo de mãos vazias e receber a sua justiça. O que mantém as pessoas longe da salvação não são tanto os pecados que elas cometem, mas as suas boas obras. Eu quero te chocar aqui nesta manhã mesmo. Se nos achegamos, especialmente num país religioso como o nosso, se nos achegamos a Deus, dizendo-lhe que somos moralmente corretos, oferecendo-lhes as nossas obras, de nossas mãos, como nossa justiça, não conseguimos receber a justiça que vem dele, concedida pela graça.
Precisamos desistir da nossa correção moral ou bondade e nos arrepender de nossa religiosidade e de nossa rebeldia. Precisamos chegar de mãos vazias e boca fechada, calada, e apenas receber a graça de Deus. Baixa a tua cabeça.